Então é isso aí. Realmente, esse é um tema que chama atenção, né? A gente fica de olho nessas movimentações do tabuleiro, mas eu queria também ouvir, falando aqui um pouco do STF, né? A gente tem essa questão da escolha do ministro, né? Nós temos aí o Jorge Messias como o grande indicado para do Lula, né? O grande preferido do Lula para essa vaga, né? Mas hoje já temos aí uma pressão do Alcolumbre em favor do ex-senador, né? Do atual senador Pacheco, que também está cotado pelo Lula para ser o candidato que representaria aí o governo Lula em Minas Gerais, mas temos aí essa disputa de poder. Gostaria de ouvir os colegas a respeito disso. Felipe, vai ou vou? Pode ir, falei pra caramba. Vamos lá, André, eu acredito que todo o cálculo que o PT e leia-se Lula tem feito, primeiro atende a algumas missões, alguns propósitos, objetivos e metas. Primeiro, garantir a reeleição. Certo? Para garantir a reeleição, Lula precisa ter uma boa base de apoio em todos os estados brasileiros. Então, por exemplo, eu estou aqui na Bahia, Lula já veio aqui 4, 5 vezes. Então, está com agenda forte, entregando obras importantes, fábrica da BYD, né, de carros elétricos, da Enseada, do estaleiro do Paraguaçu para a produção de navios, para a produção, né, da Petrobras, e de portos marítimos e tal. Então, tem intensificado a sua presença aqui. Minas Gerais, onde o Pacheco tem uma densidade eleitoral ali, né, importante, é uma liderança, do ponto de vista estratégico, pensando na reeleição do Lula, seria o melhor nome, um dos nomes mais competitivos para fazer frente ao Zema. O Zema ao Senado, a candidata a presidente, né, o eventual vice, apesar dele falar que não vai ser vice na chapa de ninguém, é um problema para o PT. E a gente sabe que Minas Gerais, quem vence Minas acaba vencendo também o processo eleitoral no Brasil, né? Apenas uma eleição não aconteceu isso, em todas as outras aconteceu, né? Então, o Pacheco é necessário nesse tabuleiro político do Lula para tentar amenizar uma possível derrota em Minas Gerais, né? Assim como o Alckmin, como o Haddad e o Boulos pode ser também peças importantes no tabuleiro para minimizar uma derrota em São Paulo. Então, acredito que a matemática é muito de usar os cargos do STF, do Ministério, né? Enfim, o que pudesse mobilizar, articular politicamente para garantir essa vitória de Lula, porque é uma vitória do próprio grupo, né? Sobretudo do PT, do PSB, do PSOL, os partidos que historicamente estão, né, aliados ao PT. Então, acho que todas as decisões, ainda que o Pacheco, né, já tenha, um operador do direito, né? É advogado, tem uma carreira no campo jurídico, sonha, né? Acho que todo mundo aqui, né, dentro das suas áreas, sonha em chegar ao cargo mais alto da sua área, né? Então, é uma vontade, um desejo do Pacheco, evidentemente, mas existem também algumas missões que se tornam mais latentes quando você faz parte de um grupo. E o Alcolumbre, a gente sabe, né? A política, o Congresso, ele é corporativista, vai defender a candidatura. Ouvindo a entrevista do senador Jacques Wagner, o líder do governo, né, um senador aqui da Bahia, muito amigo do Lula, na fala dele, né, que ele não tenha dito, me parece que a candidatura do Messias está mais possível de ser efetivado que a do Pacheco, até compreendendo, o Wagner comentou que reconhece, né, o papel institucional do Davi Alcolumbre, teceu diversos elogios ao Pacheco, mas deixou a entender que, a interpretação minha, de que o Messias ali está mais cotado, ou cumpriria um outro papel dentro ali também do STF. E também, paralelamente, acho que a gente não pode deixar de levantar esse assunto, né? A gente teve algumas manifestações lá na capital baiana, em Salvador, também pedindo pela primeira vez uma ministra negra, né? Por que nunca chega a nossa vez dos negros e negras ocuparem esses espaços de poder, considerando que o STF também é, sobretudo, é necessário você ter um conhecimento técnico, jurídico, né? Então, não precisa ter uma densidade eleitoral, né? Para ser ministro do STF. Então, também isso é importante, é uma pauta, ainda que de uma pauta minoritária, né? Porque fala de questões
raciais, mas aqui na Bahia e no Nordeste, de uma forma geral, os negros e pardos, eles compõem a maior parte da população, então o Lula também precisa olhar um pouco para essa comunidade negra, apesar de que eu acho que não vai fazer isso no seu critério de decisão de escolha do STF. Acredito, se pudesse fazer uma aposta, claro, um exercício de futurologia, apenas uma opinião de que o Messias, pelo que eu tenho visto aqui nos bastidores, acaba por ser o indicado do Lula para o STF. Eu queria fazer uma observação sobre isso que você trouxe agora, da questão aí da possível ministra negra, né? Que é uma reivindicação da base de esquerda e extrapola até a base de esquerda. Vimos até a Angélica, num vídeo, a apresentadora Angélica pedindo uma ministra negra no STF, né? É um anseio de uma boa parte da sociedade e muito compreensível. Porém, a gente analisa nessa questão e na outra questão que foi notícia essa semana, às vésperas da COP30, a Petrobras conseguindo aí a licença para explorar petróleo na foz do Amazonas, né? E o que a gente vê? O pragmatismo de sempre do governo Lula, como foi no primeiro governo Lula, quando a então ministra Marina Silva deixou o governo por causa da construção de Belo Monte, uma grande hidrelétrica na Amazônia, e agora o governo, de novo, né, indo para o lado desenvolvimentista, aliás, sendo aplaudido pelo Alcolumbre, que é da região ali, né, desenvolvimentista, contra os anseios e as bandeiras da sua militância, né? Nós sabemos que o Lula é muito pragmático e o cálculo é simples, né? O voto da militância ele não perde, dificilmente vai perder, porque não tem um candidato alternativo a ele no campo da esquerda que seja competitivo, né? Então, infelizmente, para a esquerda, ainda não vai ser esse momento que a Petrobras não vai explorar o petróleo na Amazônia e que o STF terá uma ministra negra, né? E mais uma mulher, né? Que não fosse negra, mas uma mulher. Mas o Lula está sendo muito pragmático, colocou deve indicar uma pessoa da sua confiança, poderia ser uma mulher negra também, se o tivesse, né, dentro do seu círculo mais restrito de assessores, desculpe, e o ministro Messias, da AGU, ele se enquadra nesse momento naqueles que têm um perfil mais pragmático, né? Então, eu acho que com isso a gente já faz também aquela análise do perfil político do nosso presidente, que é conhecido pelo pragmatismo e que sabe que o momento é agora, ainda mais que ele está num momento favorável, né? E não vai deixar de atender uma minoria não, uma boa parcela da sociedade, que é a parcela evangélica também, né? Uma vez que o ministro Messias é um ministro evangélico. Aliás, com ele serão 2 evangélicos no STF, juntando com André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas podemos virar a nossa pauta. Calma aí, porque eu acho legal essa questão do pragmatismo, porque realmente, né, o Lula é conhecido pelo pragmatismo, por ser pragmático, e eu acho que no primeiro mandato, ele foi, nos 2 primeiros mandatos, ele foi muito pragmático em várias questões, e em outras questões ele deixou que grupos escolhessem, que grupos de apoiadores ou pessoas ao redor escolhessem entre eles as decisões de quem ia para o STF. Não só ele, como a Dilma também. Eles colocaram pessoas no STF que foram indicadas, que tiveram que grupos, né, que apoiavam o governo indicaram. E aí eu consigo entender, do ponto de vista dele, olhar para essa política e falar: isso não deu certo. Primeiro que isso nunca foi cobrado de nenhum outro presidente. O Fernando Henrique indicou quem ele quis, o Temer indicou quem ele quis, o Bolsonaro indicou quem ele quis. Foram só os presidentes do PT, né? Foi o Lula e foi a Dilma que abriram um pouco mais isso. E quando aconteceu a questão da Lava Jato, mesmo já com várias com várias denúncias de excesso, com várias denúncias de... Todo mundo já falava que a Lava Jato passava do ponto e tudo mais. Quando chegou no STF, num primeiro momento, ele teve habeas corpus negado, ele teve várias decisões contrárias,
de juízes que ele e que a Dilma indicaram, né? E não estou falando que eram decisões justas, né? Não eram, naquele momento a gente já sabia que a Lava Jato passava do ponto, ainda não tinha a Vaza Jato, quando saiu a Vaza Jato, ok, o STF voltou para dentro da casinha e falou, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, nesse momento, o que o Lula faz é minha escolha, eu escolho quem é da minha confiança. O que é triste, mais triste, é que não tenha nenhuma mulher da confiança dele, cara. Porque é a terceira escolha, certo? O Flávio Dino, o Zanin, e agora ele tem uma terceira escolha que é relativamente inesperada, ninguém esperava que o Barroso fosse desistir e assim, de uma forma tão abrupta, mas, pô, ok, você quer colocar alguém da sua confiança e que tenha conhecimento jurídico suficiente, mas não é possível que em 3 anos você não conseguiu construir uma mulher que possa ocupar esse cargo, né? A gente tem 170 anos do STF, 3 mulheres. Né? A gente está falando de pôr uma mulher negra, de ter uma mulher a mais, né? Hoje você só tem a Carmen Lúcia, mas é um absurdo que não se tenha metade do STF de mulheres, né? São a maioria da população. Não é possível você não ter 4 ou 5 ministras mulheres. E que o Lula não tenha construído uma candidata mulher durante todo o mandato. Isso é muito lamentável, apesar de entender quais são as motivações dele na escolha dessa vez.